processo de criação de correntes de ouro não é menos interessante. Em sua forma pura, o metal precioso é muito macio e não é adequado para fazer joias. Então, ligas de ouro com prata, cobre e zinco são usadas para criar correntes de ouro, assim como anéis de ouro. Isso torna a corrente mais forte e aumenta a durabilidade do produto. Em primeiro lugar, todos os metais são fundidos e misturados. Depois endurecidos, formam uma haste de ouro com um diâmetro de cerca de 10 milímetros, que é 1 centímetro. Parece que isso é suficiente para uma corrente, mas na verdade essa base ainda não é fina o suficiente para a produção delas. Então, os fabricantes reduzem seu diâmetro para 0,15 milímetros, com máquinas especiais. Em alta velocidade, a haste de ouro é puxada através de bicos de diamante estreitos, fazendo com que a fibra metálica fique muito mais fina. O fio de ouro mais fino é então submetido a um tratamento térmico, que o torna mais maleável. E aí vem o processo mais importante, que é a tecelagem do molde. É nessa fase que a futura corrente toma sua aparência. A tecelagem da corrente é feita por máquinas especiais, cada uma das quais cria um tipo particular de tecelagem, da corrente de âncora à corrente de freio. A haste de ouro é passada através de um dispositivo mecânico que tece um belo padrão de seus fragmentos, conectando os elos acabados. O dispositivo é capaz de criar uma corrente de 600 elos em 1 minuto. Após a conclusão dessa fase, o produto é coberto com um pó especial de ouro. A corrente é colocada em um forno aquecido a 900 graus, onde o pó derrete e torna cada peça de joalheria monolítica. A corrente de ouro é então cortada em segmentos e polida com uma máquina de polimento diamantada. O próximo passo na fabricação de joias é prender o fecho. O último passo na criação de uma corrente de ouro é a limpeza da joia em uma solução química contendo ródio. Dá um brilho extra e previne as reações alérgicas à composição da liga de ouro. Feito! Agora as correntes podem ser enviadas para os salões e lojas de joias. Olá, pessoal, boa noite. Espero encontrá-los aí todos bem, né? Conforme a gente havia combinado, né? Essa semana nós teríamos aí a nossa segunda aula, né? Da revisão do SAEP, daquela prova que vocês fizeram, certo? Só para registrar, na nossa sala já tem aqui, né? Já tem compartilhado com vocês a gravação da aula que aconteceu no dia 9, né, que foi da capacidade 1, e hoje a gente vai ter a nossa segunda aula, né? Só que eu também, conforme eu havia comentado com vocês, né, eu ia solicitar, ia pedir, né, para a Thaís, a nossa tutora aqui da área de alimentos, né, e é especialista na área de microbiologia e minha amiga, eu pedi ajuda para ela poder dar essa aula para vocês, né? Que como ela é especialista da área, ela vai poder fazer várias explicações bem melhores. Então, Thaís, esse aqui é o pessoal, né, do Ceará, né, da cidade de Maracanaú, vizinhos ali, a Fortaleza, né, região metropolitana de Fortaleza. Vocês moram num lugar terrível, horrível. Uma galera bem gente boa, né? Estão aí já caminhando já para o final do curso, vão finalizar o curso aí no mês de junho e estão fazendo avaliações diagnósticas do SAEP. A escola está fazendo esse processo de treiná-los aí, né? De diagnosticar como estão e a gente, né? Devido ao desempenho que eles tiveram ali na primeira avaliação, aí a escola disponibilizou a atividade, a gente fechou aí esse plano de estar fazendo uma revisão do SAEP com eles. Eu fiz a semana passada da capacidade 1, né, que era para interpretar fundamentos físicos, químicos e biológicos. A gente resolveu algumas questões, mas aí as questões, né, que eu havia já compartilhado contigo previamente, são mais na área da microbiologia, a área que você domina bem aí. Por isso que eu pedi a sua ajuda para dar uma moralzinha para essa galera aqui. Beleza, Diego, boa noite, pessoal. Olá, né? Não sei se vocês vão assistir durante a noite. Então, a ideia aqui é a gente abordar os focos das análises microbiológicas dentro do contexto de vocês, tá? Então, independente da área que sejam realizadas essas análises, elas têm o mesmo princípio. E aí a gente pegou aqui algumas questões para já resolvidas para a gente discutir um pouco a respeito e vocês revisarem, porque no momento da avaliação do SAEP, vocês já vão ter concluído pelo menos 80% do curso. Então, essa matéria já é para ter sido passada, já está absorvida, é mais para a gente revisar e vocês entenderem como são essas questões, como são os itens do SAEP, como que é aplicada essa prova.
Então, a gente utiliza a matriz inteira do aluno, pega algumas capacidades principais, e os itens são para avaliar a capacidade mesmo de vocês resolverem esses problemas da vida real, tá? Então, a gente escolhe a capacidade, um conteúdo específico, e as questões são elaboradas. A priori, vocês vão ter uma prova teórica e uma prática, né? Mas a priori, na parte teórica, a gente tem um cabeçalho aqui composto por um contexto e um comando. Então, eu vou ter um contexto introduzindo o assunto e um comando que é para vocês poderem responder as 5 alternativas aqui com maior precisão, tá? Lembrando que esses itens, eles não têm pegadinhas, então são itens aqui que eles são mais óbvios, tá? E cada item, ele tem um grau de dificuldade. Então, a nota de vocês no SAEP, ela não é pelo número de acertos, mas ela é ponderada também pelo nível de dificuldade, assim como são realizadas as provas do Enem, né, e outras várias provas aí de concursos, que a gente consegue analisar melhor a capacidade do aluno. Então, hoje a gente vai se ater aqui à parte teórica, mas eu vou tentar relacionar algumas coisas da prática, principalmente dos SAEPs que já foram aplicados até hoje. Inclusive, eu já fui a professora que aplicou provas práticas e vou falar para vocês aí algumas dicas do que a gente tem que prestar atenção, tá? Na rotina prática, em geral, a metodologia ela é entregue, né? E aí os cuidados em volta, em torno da metodologia que são avaliados. Como, por exemplo, vocês vão realizar uma análise. Não dá tempo da gente ter um resultado inteiro, né? Ali 4 horas de prova, ou 2 horas de prova, dependendo do caso, da prática. Então, a gente vai ter, por partes, vai ter para vocês prepararem as amostras, depois para vocês analisarem o resultado e elaborarem um laudo. Todos os cuidados envolvendo essas análises são importantes. O primeiro deles é chegar e se paramentar bem. Então, para eu realizar uma análise microbiológica, eu preciso de jaleco, de manga comprida, eu preciso de luva. Dependendo do meio de cultura que eu for utilizar, eu preciso de máscara, porque o meio de cultura é muito fininho. E aí ele fica no ar ali na hora de pesar. Então, tem lá no laboratório de microbiologia, tem uma parte só de preparo de meio. Essas pessoas que ficam preparando meio de cultura têm que estar sempre com a máscara e com óculos de proteção, inclusive, e com a touca, tá? Já na hora ali de realizar a análise, a máscara não é obrigatória, mas é uma indicação. A gente tem um fluxo laminar dentro do laboratório de análise microbiológica, que também é utilizado para a nossa segurança e para a segurança da amostra em questão. Porque a gente tem vários micro-organismos no nosso corpo e eles não devem ser passados para a amostra, né? A gente não quer um falso positivo ali, tá? Então, eu vou dando essas dicas ao longo aqui das questões que eu for lembrando. Por exemplo, higienização da bancada com álcool 70 não está no roteiro. Vocês vão pegar o roteiro da metodologia, não vai estar lá. Higienize a bancada. Isso aí tem parte de vocês. Colocar os EPIs, higienizar a bancada, ajustar o bico de Bunsen. Então, como é que eu ajusto o bico de Bunsen? Eu tenho que olhar a cor da chama. A chama tem que estar azul. E aí eu vou nivelar ali a quantidade de oxigênio. Ele tem uma abertura, o bico de Bunsen. Se tiver amarela, eu tenho que deixar entrar mais oxigênio para ter uma maior combustão e ela ficar azul. Então, até se você ajustou a chama do bico de Bunsen, é um requisito que é analisado. No final da análise, se você descartou tudo adequadamente, se você limpou essa bancada, colocou os utensílios no local de lavagem correto, tá? Destinou os utensílios para serem autoclavados, né? Que muita coisa ali vai ter contaminação microbiológica, tem que ser autoclavado para ser descartado. Durante as análises, se você identificou o material, as placas de Petri ou os tubos de ensaio, o que você utilizar ali, você tem que identificar. E aí, no final também, geralmente, eles colocam uma interpretação do laudo, te dão um resultado e você vai ter que interpretar se está ok ou não, conforme algum parâmetro que eles passam para vocês, tá? Então, além de realizar a análise, tem que ter os cuidados da análise e a capacidade de interpretar aquela análise, porque não adianta só fazer. O técnico em química, ele não vai só fazer a análise, ele vai interpretar, ele vai elaborar o laudo e vai interpretar o laudo. Suponho que vocês já estão na indústria. Chegou na indústria, vocês vão receber o laudo. Vocês não são do laboratório de análise microbiológica, mas vocês recebem o laudo e têm que tratar uma ação corretiva em cima daquele, traçar, na verdade, uma ação corretiva em cima daquele laudo, né? Se ele deu não conforme. Então, a gente tem que entender em que pontos que pode ter ocorrido alguma falha para ter uma contaminação microbiológica relacionada àquele laudo, tá? Então, são várias etapas. É a etapa inicial, né, o meio da análise e principalmente desenvolver o senso crítico para interpretar esses laudos, que é o que o mercado está buscando
e que o Senai visa na formação do técnico, vai ter a análise crítica global do processo. Então, a primeira questão que a gente vai analisar, a gente vai analisando aqui até o horário, tá? Então, a microbiologia industrial é a área da microbiologia que utiliza micro-organismos em processos industriais com o objetivo de produzir bens e serviços. O interesse da microbiologia industrial está na aplicação de conhecimentos científicos básicos para o uso de micro-organismos com potencial para obter produtos ou processos de interesse comercial, ambiental e social, como, por exemplo, fármacos, vacinas, componentes para diagnóstico, alimentos, bebidas, polímeros, combustíveis, produtos agropecuários e tratamento de resíduo. Esse aqui é o nosso contexto, né? Meios de cultura são frequentemente utilizados em laboratório de microbiologia. Então, você viu que a questão pendeu para o meio de cultura. Sua finalidade aqui, no caso do meio de cultura, é fornecer nutrientes para o cultivo de micro-organismos in vitro, tá? Micro-organismos vivos ali. Com relação ao meio de cultura. Então, esse aqui é o comando, né? As opções que têm a ver com o meio de cultura. Opção A. Os meios de cultura enriquecidos são adicionados a nutrientes especiais que permitem o cultivo de qualquer tipo de bactéria. Será que essa resposta é correta? Então, os enriquecidos não é para qualquer tipo de bactéria, tá? Eles são para bactérias específicas. Então, existem análises específicas para micro-organismos específicos que a gente precisa utilizar meios enriquecidos. Então, não é verdadeira porque aqui não é para qualquer tipo de bactéria. A segunda opção é que os meios de cultura semissólidos, que são aqueles que não ficam duros, igual o agar, eles ficam moles ali. Na verdade, num tubo de ensaio, eles podem ficar pouco firmes, mas eles ainda não são sólidos. Eles possuem consistência intermediária, ok, até aqui tudo bem, já que são compostos com uma quantidade de agar que varia de 0,5 a 1%, ou de meio a 1%. Então, o agar é a substância que vai dar a textura firme para o meio de cultura. Só que aqui, gente, nessa proporção, eu já tenho meio sólidos, tá? Ele é muito eficaz, o agar. Então, com 1% aqui, eu já tenho um meio de cultura sólido. Para eu ter o meio semissólido, eu tenho até 0,5%, abaixo de 0,5%. Então, está incorreto por isso, porque a quantidade é muito pequenininha de agar para que ele seja semissólido. Lembrando, para ele ser líquido, ele não tem agar nenhum, tá? C. Os meios de cultura aqui, né, de manutenção possuem formulação nutricional que viabiliza a conservação em curto prazo dos micro-organismos de laboratório. Então, a gente tem várias classificações de meios de cultura. Dentre elas, a gente tem o meio de manutenção. Só que o meio de manutenção, ele é justamente para conservar a longo prazo. A finalidade dele é conservar a longo prazo. E aqui está falando que é a curto prazo. Outra coisa interessante é que aqui a gente vê a palavra micro-organismo com um O só. E aqui no texto ele colocou com 2 Os também. As duas grafias estão corretas, tá? O que está incorreto é utilizar a palavra com 2 Os e sem o hífen. É só uma curiosidade, mas quando vocês estiverem na área e escreverem de forma adequada, né, é um requisito mínimo para ter uma credibilidade aí no mercado. Bom, os meios de cultura diferenciais são acrescidos de substâncias que, pelas propriedades fisiológicas ou metabólicas do microorganismo, podem estabelecer diferenças entre microorganismos de uma mesma família, gênero ou espécie. E é justamente isso, gente. O diferencial, ele vai reagir com a propriedade que o microorganismo vai fornecer ali. Às vezes ele fermenta uma lactose e muda de cor. Às vezes ele tem um composto dentro da estrutura celular que vai favorecer a alteração da estrutura do meio. Então, ele realmente reage com a parte fisiológica ou metabólica do microorganismo, tá? Sendo bactéria ou qualquer microorganismo. É a característica do meio diferencial. E os seletivos são meios preparados a partir de constituintes naturais. Não, na verdade, o seletivo é aquele que vai selecionar uma gama de micro-organismos específicos. Então, eu quero que ele selecione, por exemplo, só bactérias gram-positivas. Ele selecione e as gram-negativas não crescem nele. Não é porque ele é feito de constituintes naturais, é porque ele seleciona uma gama específica. Aí vai depender do tipo de meio, tá? Aí, para fazer um paralelo aqui, vamos só reforçar o meio diferencial, meio de cultura diferencial, só para vocês terem uma imagem. Ó, tá vendo que numa parte ele fica de uma cor e na outra parte ele fica de outra cor?
Então, ele reage com alguns tipos de bactéria e com outros ele reage de forma diferente. Então, fica realmente diferente, tá vendo? É bem simples a gente fazer a analogia, porque é o diferencial, a gente consegue diferenciar, tá? Ao passo que o seletivo, por exemplo, cresce tudo igual. Só que eu sei que por aquele meio ter aquela composição, vai selecionar alguns tipos de bactérias específicas ou alguns tipos de micro-organismos específicos. Vamos para a próxima questão. Para a visualização da morfologia, ou seja, o formato, né, arranjo ou a reação tintorial, que é em relação aos corantes, as bactérias passam por um processo de coloração chamado de coloração de Gram. A coloração de Gram é um passo muito importante na caracterização e classificação inicial das bactérias. Afinal, esse método de coloração permite que as bactérias sejam visualizadas no microscópio óptico, uma vez que sem a coloração a gente não consegue identificar essas estruturas, tá? Então, além da gente identificar o formato, a estrutura, o arranjo, a gente consegue ver se o Gram é positivo ou negativo, que é muito legal essa questão do Gram, porque eu consigo ver se ficar da cor lilás, azulada, ela vai ser positiva, ou se ficar na cor vermelha, rosa choque, ali ela vai ser negativa. Então, eu já consigo saber, porque eu já tenho uma lista de micro-organismos que são gram-positivos ou gram-negativos. Por exemplo, a salmonela, a Escherichia coli sempre vão ser gram-negativos e vão ser bastonetes. Então, eu consigo ver o formato lá no microscópio da coloração de gram, que é um bastão, e que ela vai ficar rosa-choque. Então, eu já sei que ela é um bastonete gram-negativo. E se eu estiver procurando salmonela e me der uma bactéria azul, independente do formato, eu já excluo que é salmonela, tá? Um exemplo de uma bactéria gram-positiva é o Staphylococcus aureus. O Staphylococcus, o próprio nome já fala, estáfilo significa cacho de uva e cocos significa cachos, perdão, bolas, né? Redondo ali. Então, são cachos de uva redondinhos. E aí eu tenho a coloração azul para Staphylococcus, é um gram positivo, ao passo que a coloração vermelha é um gram negativo. Tudo isso é interessante, mas como é que eu faço essa análise de fato? E vocês viram, né, isso na disciplina de análises microbiológicas e tem sempre o primeiro passo para começar a análise de fato. Então, qual que é o primeiro passo para realizar a técnica de coloração de grão? É a preparação da suspensão bacteriana? Não, né? A gente prepara ali um esfregaço, mas não é a suspensão bacteriana. Já respondi, né? Então, é a confecção do esfregaço bacteriano. O que que é esse esfregaço bacteriano? É eu pingar uma gota da amostra na minha lâmina que vai para o microscópio. Mas antes dela ir para o microscópio, eu vou fixar esse esfregaço, eu vou passar essa lâmina no bico de Bunsen até ela secar e grudar, para eu poder pingar os corantes. E aí sim ela aderir à cor, né? Seja positiva ou negativa, ela aderir à cor lilás ou rosa-choque. E depois que ela aderir essa cor, a olho nu eu não consigo ver o arranjo e a cor certinha, eu tenho que levar para o microscópio, vai aumentar milhares de vezes ali, e aí sim eu consigo ver o arranjo. Então, o primeiro passo é fazer o esfregaço bacteriano, tá? Aqui eu não preparo a eluição geralmente eu separo as fases em cromatografia, na confecção do inóculo. O inóculo, gente, é a plaquinha de PET que eu coloco lá na estufa para crescer, tá? Nesse caso aqui, eu não preciso que ela cresça. Eu pego a colônia, eu pego a amostra íntegra e coloco direto na lâmina e eu faço na mesma hora. Eu não preciso esperar esse inóculo desenvolver. Ou aqui, né, decorar ou descorar ou descolorir com álcool a 95% ou acetona, também não é o caso, porque não é o primeiro passo. É sim um dos passos da cloração de grã, mas não é o primeiro passo. E aí, eu queria mostrar para vocês qual que é a sequência da cloração de grã, né? Vamos reforçar aqui qual que é a sequência e por que que a gente tem essas colorações. Então, vou falar de forma bem breve. Primeira coisa, a gente tem que entender a estrutura celular da bactéria. As gram-positivas e as gram-negativas têm estrutura celular diferente. Deixa eu achar uma imagem aqui que representa bem o que eu estou falando. Ó, as gram-positivas, vocês estão vendo que elas têm várias fileiras aqui dessa camada de bolinhas azul, que é chamada peptidoglicano. Então, sempre bactérias gram-positivas, que é um grupo, tá? Tem várias, mas é um grupo que a característica dele é que tem um peptidoglicano bem grosso, bem espesso.
E as gram-negativas não. Olha só a finura do peptidoglicano. É uma camadinha, uma hélice camadinha, tá? Então, o que que vai acontecer? A outra importante diferença entre elas é que a negativa tem gordura na composição, que é o lipopolissacarídeo. Essas duas estruturas a gente já consegue entender como é que os corantes vão atuar. Então, aqui, quando eu pingo o corante cristal violeta, que é o primeiro passo, deixa eu fazer a analogia aqui com as etapas. Então, aqui, ó. Primeiro passo é eu pingar o corante cristal violeta. Eu vou lá na lâmina que eu fiz o esfregaço, né? Que eu passei no bico de bunsen e vou começar a pingar os corantes. Pingo o corante azul em cima da minha amostrinha ali de esfregaço. Espero um tempinho. O que que vai acontecer? Se ela for gram-positiva, esse corante cristal violeta vai aderir no peptidoglicano. Se ela for negativa, também. Só que olha a diferença da espessura. Então, eu vou ter muito mais corante na gram-positiva. O segundo passo é eu fixar esse corante. Aí eu uso iodo, né? A gente chama a solução de Lugol como segundo passo. Eu vou enxaguar ali o meu corante cristal e pingo o Lugol por cima. Pinguei, às vezes eu nem preciso enxaguar, dependendo da metodologia, tá? Pinguei. A ideia do Lugol é até chamada também de solução mordente. Ela vai prender esse corante azul. Então, prendeu bem aqui na gram-positiva, também prendeu na gram-negativa, só que a gram-negativa quase não tem onde ser preso esse corante. Beleza. Fixei. Próxima etapa, descolorir. O que que eu vou fazer? Colocar álcool ou acetona, né? Ou uma solução de álcool e acetona misturada. Depende do kit que a gente compra. E aí eu vou pingar essa solução na lâmina. Se ela for gram-negativa, a gente sabe que o álcool e a acetona são solventes de gordura. O que que vai acontecer? Vai escorrer a gordura e vai levar embora esse corante azul. Já tinha pouco aqui na negativa, então essa gram-negativa vai ficar transparente, ao passo que a positiva permanece intacta, continua azulona lá, bonitona, tá? E por último, eu pingo o vermelho, que é ou safranina ou fucsina, que aí, como essa negativa está transparente, ela vai ficar vermelha e essa positiva não vai mudar de cor, porque tudo que ela poderia absorver, ela já absorveu de azul, tá? E aí eu sei por que que ficou azul ou vermelha, por causa dessa estrutura celular. Fiz um breve resumo aqui só para vocês saberem que tem uma explicação. Ah, eu preciso saber disso? Precisa. Porque se eu for escolher mudar o corante, por exemplo, se eu for escolher safranina ou fucsina, dependendo do tipo de bactéria, eu tenho um corante que é melhor. Então, eu tenho que entender a funcionalidade desses corantes lá na minha rotina. Comprar o kit, realizar a metodologia, qualquer auxiliar de laboratório pode fazer. Ele não precisa ter curso técnico para fazer isso. O seu diferencial no mercado de trabalho é entender por que que você está fazendo a análise, tá? E no final interpretar, né? Se é gram-positiva, se é gram-negativo, o que que você vai fazer com aquela amostra? Bom, voltando aqui então na próxima questão. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Então, só recapitulando. Primeiro passo, corante cristal violeta. Segundo passo, mordente, que é Lugol ou iodo. Terceiro passo, descolorante, álcool 70 ou acetona. E quarto passo, corante vermelho, que é safranina ou fucsina. Lembrando que antes de tudo isso, eu vou ter que pingar a minha gota de amostra lá na lâmina. Se eu estiver alçando uma colônia de uma placa e quiser confirmar também, eu pingo uma gotinha de solução salina, coleto a minha colônia com uma alça e aí eu solto essa colônia ali na minha gotinha, tá? E faço esfregaço normalmente. Depois eu parto para a coloração. Por que que eu tenho que fazer esse esfregaço e fixar lá no bico de bunsen? Secar ela. Porque senão vai ficar, pensa na colônia boiando ali numa gotinha de água. Na hora que eu for pingar o cristal e for enxaguar, a colônia vai embora pro ralo, junto com o enxágue. Então eu tenho que grudar ela na placa, né? Essa fixação é para grudar ela bem na placa. Próximo, então. Em um laboratório de química, são desenvolvidas atividades de análises físicas, químicas e microbiológicas. De acordo com as definições estabelecidas pelas normas de biossegurança, vamos ver qual que é a alternativa aqui das normas de biossegurança. Os resíduos infectantes não devem ser necessariamente tratados, mas obrigatoriamente precisam estar acondicionados em sacos brancos leitosos e em lixeiras com tampa com acionamento por pedal. Não, gente, a gente tem que fazer, né, a descontaminação, tem que tratar esses resíduos infectantes. Na microbiologia, para a gente verificar se tem micro-organismo na amostra, ou para a gente verificar o formato e tentar identificar qual que é,
tem que esperar eles crescerem. Muitas vezes a gente coloca na estufa e deixa ali por dias, e vai aumentar muito a contaminação. Então, não dá para eu pegar aquilo ali, colocar num saco branco e jogar no lixo, que aquilo ali só vai aumentar. Eu tenho que fazer a descontaminação na autoclave. Essa descontaminação é feita geralmente a 121 graus por 30 minutos, tá? Quando eu utilizo a esterilização de material limpo, por exemplo, os utensílios que eu vou usar na minha rotina, eu deixo lá na autoclave a 121 graus por 15 minutos. É metade do tempo, 15 minutos. Quando já está com colônia desenvolvida, 30 minutos, é o dobro do tempo. Daí, por que 121 graus? Porque é só a partir daí que eu consigo começar a minha esterilização, tá? Acima de 121 graus, eu consigo garantir que ocorre esterilização. Abaixo, não. Eu posso fazer isso só com autoclave? Não, eu posso fazer isso em estufa esterilizante. Só que aí vai para 170 graus por 4 horas, demora mais, né? E para vidrarias de precisão, vidrarias de graduadas, volumétricas, essa temperatura pode deformá-las. Então, eu não posso usar essas estufas a temperaturas tão altas que eu posso perder a precisão, a calibração das minhas vidrarias. Segundo aqui, o refrigerador no qual se encontram reagentes estocados pode armazenar também água e refrigerantes para o consumo dos funcionários, pois o risco de contaminação é inexistente. Gente, essa aqui é óbvia, né? Jamais eu posso guardar comida em nenhuma geladeira de nenhum laboratório, seja ele físico-químico ou microbiológico, tá? Nem se for sensorial, que a gente tem na área de alimentos laboratórios sensoriais que vão ser análises degustativas ali. Então, se eu guardar alguma coisa lá, interfere nas minhas amostras. E olha só, o nível dessa questão é difícil. Então, fica óbvio aqui que não pode guardar comida na geladeira do laboratório de microbiologia. Terceira opção, os reagentes devem ficar armazenados em refrigeradores separados, diferentes, né, distintos dos refrigeradores que ficam as amostras, sendo que a temperatura interna deve ser registrada diariamente. Com certeza, o monitoramento da temperatura da geladeira, da temperatura da estufa, da temperatura de qualquer equipamento que precise de temperatura para garantir alguma qualidade de análise, tem que ser monitorado e não só diariamente. Muitas vezes a gente monitora 3 vezes por dia. Então, lá na própria geladeira, lá na própria estufa, tem uma pastinha de plástico com a planilha de monitoramento e vai ter a pessoa responsável por analisar, né? Normalmente eles têm um termohigrômetro ligado dentro, a pessoa vai lá 3 vezes ao dia e anota aquela temperatura do dia. Por quê? Se der algum problema durante toda a análise, eu consigo rastrear se esse problema foi na geladeira, se esse problema foi na estufa. Então, quando eu monitoro todas as etapas, eu consigo prevenir e corrigir possíveis erros. Se nessa geladeira eu detectei que a temperatura que deveria ser de 4 a 10 graus foi para 15 graus, eu posso dizer que aquelas amostras ali dentro já não estão seguras. E aí eu escolho se eu vou continuar ou não as minhas análises, né? Porque às vezes dá muito trabalho, às vezes eu não tenho amostra para fazer tudo de novo, eu não tenho tempo. Mas se der algum erro, eu consigo rastrear de onde veio esse erro, tá? E com certeza a calibração desses equipamentos, né? A manutenção desses equipamentos, no caso de estufa e geladeira, a gente calibra os termômetros e faz a manutenção do motor, do gás da geladeira para evitar que isso aconteça. Porque muitas vezes o cliente vai no laboratório, pede a análise, ele leva uma quantidade de amostra, e mesmo se eu congelar essa amostra como contraprova, no momento que eu for fazer a análise, não é idêntico, é muito parecido, mas não é idêntico ao que ele levou naquele dia. O congelamento em si, ele pode destruir algumas células de micro-organismos. Eu posso ter um resultado diferente do real. A quarta opção aqui, a inflamabilidade, corrosividade, toxicidade e reatividade de uma substância ou produto precisam ser levados em consideração na hora do descarte, pois todos terão o mesmo destino. Na verdade, eles precisam sim ser levados em consideração, justamente para a gente colocar no destino correto, né? Então, cada um desses perigos aqui tem que ter um destino de resíduo correto. Não dá para colocar todos no mesmo destino. E no que concerne a filtros, destiladores, purificadores e desionizadores ou deionizadores, funcionam com o princípio da troca iônica, sendo dispensável as análises químicas, né? Não, tem que fazer as análises químicas, principalmente para garantir se isso aí está tudo ok, tá? Se está tudo correndo bem. Bom, vamos para a próxima. Nível médio.
Vamos ver se é médio mesmo. O processo de identificação dos micro-organismos é efetuado através da determinação de um número mínimo de propriedades. Portanto, quanto menor o número de observações efetuadas, maior o risco de erros de identificação, tá? Quanto menor o número de observações, maior o risco de erros de identificação. Quanto maior é o monitoramento, mais fácil de eu achar onde foi a falha. Porque se eu estou monitorando todo o tempo, eu sei o que deu desvio de temperatura, eu sei o que deu desvio, né, de qualquer propriedade de medida, e eu posso retomar o momento em que aconteceu a falha. Então, usualmente é necessário utilizar organismos como controles positivos e negativos para a execução de cada teste. A investigação das atividades metabólicas das bactérias in vitro é chamada de provas bioquímicas e servem para auxiliar o microbiologista a identificar grupos ou espécies de bactérias ou leveduras através da verificação das transformações químicas que ocorrem no determinado substrato pela ação enzimática de um dado microorganismo. Então, aqui ele afirma que nas provas bioquímicas vão ocorrer transformações químicas que podem ter a ver com as ações enzimáticas do microorganismo. Muitas vezes, um determinado microorganismo possui um sistema enzimático específico, promovendo transformações bioquímicas específicas, e eu posso usar essas provas bioquímicas para identificar essa enzima, tá? Então, o princípio das provas bioquímicas é esse: é eu identificar transformações químicas das enzimas dos microorganismos. Aqui ele dá alguns exemplos de provas bioquímicas, só contextualizando. Provas bioquímicas são excessivamente usadas, por exemplo, na análise de salmonela, né? Na análise de listéria. Ali no final, que são várias etapas, eu confirmo ou não por provas bioquímicas, tá? Aqui é a opção A, né? De provas bioquímicas. São provas bioquímicas a prova de fermentação de carboidratos, prova de produção de indol e produção de protease. A fermentação de carboidrato, não, a fermentação em si não é uma prova bioquímica, tá? O que é prova bioquímica é enzima. Então, só a fermentação não me dá uma prova bioquímica. E a prova de indol e protease é enzima, né? E indol a gente utiliza, inclusive indol, escatiol a gente usa em algumas análises. Produção de catalase. Tudo que termina com ase é enzima, tá? Então, se está falando que catalase é bioquímica. Citocromo oxidase, ase é enzima. E prova de fermentação de lipídios, não necessariamente, tá? Fermentação envolve micro-organismo. Não quer dizer que envolve a enzima. Então, quando tiver ase, é enzima, é bioquímica. E quando tiver fermentação, não quer dizer que seja bioquímica, e sim microbiológica. Terceira opção, prova de natalidade, né? Natalidade não tem, é o quanto nasce, ele não tem a ver com a enzima. Redução de nitratos e prova de vermelho de metila, também não, né? Por causa da natalidade. A gente até consegue ver enxofre, a gente consegue ver vermelho de metila, mas a natalidade não. A opção D, né? Prova de urease, então termina com ase enzima, prova de produção de indol, também indol é uma substância produzida que a gente consegue analisar, e prova de vermelho de metila, que também é uma substância que a gente consegue analisar, a produção de enzimas. Então é a opção D, né? A opção E, por que que não é? Prova de fenolftaleína, a prova de fenolftaleína é uma prova química, né? Que a gente faz ali para verificar a presença de álcalis. A prova de produção de urease, ok, é uma enzima, mas a fermentação de carboidratos não é uma prova bioquímica. Microbiológica a gente sabe que é porque teve fermentação. Toda vez que tem fermentação, tem micro-organismo envolvido, mas a gente não garante que seja a enzima do micro-organismo que vai dar o diferencial, tá, para o resultado. Próxima. Tanto quanto saber os procedimentos de uma análise microbiológica, conhecer os materiais e equipamentos utilizados no laboratório é de suma importância para a análise de qualidade. Foi isso que eu falei no começo, né? Então, não basta eu saber a metodologia, eu tenho que saber como utilizar os utensílios, os equipamentos e fazer os procedimentos anteriores e posteriores a essa análise, a metodologia propriamente dita. Então, aqui na microbiologia, a gente só tem nome bonito, né? A gente tem a alça de Drygalski, né? Poderia ter um nome simples? Poderia, mas é Drygalski. Então, para que serve essa alça? Só lembrando, pessoal, a alça de Drygalski é aquela alça triangular, ou a gente chama de rodinho, tá? Alça de Drygalski. Vamos ver qual que é
o formato. Esse triângulo ou só o rodinho, tá vendo? Só um rodinho. Ela pode ser de vidro, ela pode ser de metal ou ela pode ser descartável de plástico. Quando ela é de vidro, a gente tem que flambar ela no álcool, aliás, tem que molhar ela no álcool e flambar ela no bico de Bunsen para esterilizar. Muitas vezes ela adere o agar e ela fica toda manchada, então tem que fazer a lavagem dela. Dá um trabalho danado, ela é muito sensível e ela quebra muito fácil, tá? Muito pouco utilizada no laboratório. Essa aqui de metal, ela é super resistente. E aí também, né, geralmente para fazer o aquecimento, eu vou colocar ela no bico de Bunsen. E ela vai ficando preta, vai ficando escura, mas não tem problema. Todo metal ali que eu uso para esterilizar no bico vai ficando escuro. A mais utilizada é essa descartável. Ela pode ser em L, ela pode ser o rodinho, que eu uso ela e descarto, tá? E ela é bem baratinha, não dá, não tem, depois eu não tenho que ficar esterilizando, então ela dá muito menos trabalho. Se a gente tem um fluxo grande de análise, é mais indicada. Na verdade, se é o fluxo grande ou pequeno, a descartável é indicada. Só que ela não pode ser esterilizada. Se eu colocar ela no fogo, ela derrete. Então, ela tem que ser descartada em local apropriado para descarte de resíduo biológico, tá? Utilizando a alça de desgaste, então, para que que a gente usa ela especificamente, né? Para semeadura de pequenos volumes de inócuo, né? Não necessariamente para pequenos volumes. Conter o meio de cultura, segurar o meio de cultura sólido, sendo que a superfície facilita o isolamento de micro-organismos em colônias isoladas, não tem nada a ver com isso, para espalhar os micro-organismos sobre o meio sólido contido em placa de Petri. Exatamente isso. Quando eu tenho uma amostra de superfície, né? O que que é uma amostra de superfície? Deixa eu colocar aqui para vocês que isso é muito, muito importante. Eu vou colocar aqui semeadura de superfície e vou falar um pouquinho de cada uma. E profundidade. São as mais utilizadas quando a gente fala de plaqueamento. Tem umas imagens que tem as duas paralelas. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Tá em inglês, mas a imagem a gente consegue interpretar. Vou ter que abrir. Aí eu abri o errado. Não é essa aqui que eu queria abrir, não. É a que tem os dois. Peraí. Essa aqui que eu quero abrir. Não tá abrindo. Deve ter alguma proteção aqui. Aqui, esse aqui dá para ver. Tem que registrar. Bom, quando eu falo de plaqueamento, é porque eu faço análise usando placa de Petri, tá? E aí, eu vou analisar o crescimento das colônias e vou contar as colônias. Então, eu uso o plaqueamento quando eu quero contar uma, duas, três, quatro unidades formadoras de colônia. Quando eu não tenho outro método mais rápido para fazer essa determinação. Existe uma metodologia chamada número mais provável, que eu consigo determinar o número de uma forma indireta, que eu consigo fazer só através de tubos líquidos, mas não é tão utilizada quanto o plaqueamento. O que que acontece no plaqueamento? Eu posso fazer ele de superfície ou de profundidade. Quando que eu vou fazer de superfície? Quando eu colocar a amostra por cima do meu agar. E o micro-organismo gostar de oxigênio. Então, eu sempre vou fazer uma análise de superfície para micro-organismos aerófilos ou aeróbios, que gostam de, perdão, aeróbios mesmo, que gostam de oxigênio. É, quando esse micro-organismo não gosta de oxigênio, eu vou deixar ele por baixo do agar para dar uma sufocadinha nele, tá? Então, a gente chama de análise de profundidade. Muitas vezes eu coloco uma dupla camada de agar para sufocar de verdade, tá? E quando ele é estritamente anaeróbico, eu ainda coloco dentro de uma jarra de anaerobiose, que aí eu não deixo entrar oxigênio de jeito nenhum. Mas vamos para o plaqueamento aqui. Qual que é a diferença de superfície e do de profundidade? O de superfície, eu vou deixar o agar na placa endurecer, porque quando eu preparo o agar, esquento, ele fica molinho, parece uma gelatina, né? Só vai endurecer quando esfria. E aí, aqui eu vou ter que esperar ele esfriar, óbvio que eu vou deixar ele esfriando, tudo esterilizado já, a placa esterilizada, agar esterilizado. Eu preparo ele dentro do meu fluxo laminar para não correr o risco de recontaminar. E aí, eu deixo ele
esfriar e ficar durinho. Aí sim que eu vou para análise. Ele estando durinho, firme, eu derramo ali, eu pipeto a minha amostra, coloco por cima e esparramo essa amostra com a alça de Drygalski, tá? Porque é aquele rodinho, né? Eu consigo esparramar ela bem. Eu vou girando a minha placa e esparramo ela por toda, a amostra por toda a placa, em cima de todo o agar. Beleza? Ok, preparei a minha amostra. Na de profundidade, eu não faço isso. Por quê? Eu vou colocar a minha amostra e eu tenho que colocar meu agar mole, eu tenho que derramar meu agar. Se ele estiver duro, não tem como derramar, né? E aí eu derramo ele por cima. E aí, para eu misturar, eu não preciso usar a minha alça de Drygalski, porque pode correr o risco dela capturar a amostra para fora. Então, eu não quero enfiar a minha alça lá para ter o risco dela levar embora a minha amostra. Então, eu vou simplesmente fazer movimentos de 8 em cima da bancada, devagarinho, né? Eu faço mais ou menos umas 10 vezes para um lado, umas 10 vezes para o outro, e aí eu homogeneizei a minha placa. Então, a alça de Drygalski é utilizada para esparramar a amostra em cima do agar em análise de superfície. E eu não utilizo a alça para placa de profundidade, porque eu consigo misturar ali com a própria mão, certo? Então, essa é a diferença de eu utilizar ela somente num tipo de análise. Então, para espalhar os micro-organismos, né, que estão na minha amostra, no meio sólido, que é o agar, contido em placa de Petri. A quarta opção seria para pipetar substâncias líquidas em uma quantidade pré-determinada. Não, para pipetar eu uso pipetas, tá? E a terceira, inoculação de material em meio de cultura. Para eu colocar o material no meio de cultura, eu também uso pipetas, ou eu derramo, né? Eu uso alguma coisa para colocar a amostra ali. Não usa a alça, é só para esparramar. A função dela é espalhar. Próxima pergunta. Todo material, após sua perfeita lavagem, deve ser esterilizado antes do seu manuseio no laboratório. Lembra que eu falei disso? O material limpo vai ser esterilizado? Então, recomenda-se materiais contendo meio de cultura limpo, né, recém-preparado, ou contaminado, podem ser esterilizados, também depois que ele tiver com a colônia. Materiais sem meio de cultura podem ser esterilizados em estufa de esterilização e secagem ou autoclave. Lembra que eu falei? Pode ser na estufa, mas vai a 170 por 4 horas e deforma vidrarias de precisão. Então, a esterilização é definida como a destruição e eliminação de todas as formas de vida de produtos e materiais destinados a trabalhos envolvendo micro-organismos e faixa de temperatura ideal. Não, e a faixa, né? Qual seria a faixa ideal de temperatura na autoclavagem? A autoclavagem é aquela panela de pressão gigantona lá, não é a estufa, tá? Tem a tampa, é igual uma panela de pressão, tem uma resistência, eu vou cravar, fechar, deixar ela ferver até atingir tal temperatura, esperar o tempo, depois eu desligo, tiro a pressão e tiro o material lá de dentro. Eu falei a temperatura mínima, que abaixo dessa temperatura não inicia a esterilização, né? Essa temperatura mínima, eu falei para vocês que é a 121, tá? E eu também falei para vocês que a gente utiliza ela porque ela não deforma a vidraria, porque a estufa a 170 deforma. Então, aqui a gente vai por eliminação, né? De 100 a 100, 121 a 134, ok. 100 a 134, não, porque 100 não esteriliza, não começou a esterilizar. 121 a 174 deformaria a vidraria. Então, eu não teria opção, né, se eu usasse 174. Eu não ia ter como esterilizar minhas vidrarias. 110 a 134, 110 ainda não começou a esterilizar, só começa a partir de 121. E aqui, 100 a 121 também não, porque abaixo de 121 não esteriliza, tá? Então, tenham essa temperatura em mente, 121 graus. Todo binômio tempo-temperatura é traçado a partir dessa temperatura aqui. E aí, eu vou aumentando a temperatura e vou diminuindo o tempo. Isso eu estou falando para esterilização, tá? Quanto maior a temperatura, menor o tempo necessário. Então, se eu tenho a 121 por 15 minutos, eu tenho um binômio tempo-temperatura que garante a minha esterilização. Mas eu posso ir aumentando a temperatura e diminuindo o tempo. Óbvio que, de acordo com cada micro-organismo, eu tenho uma curva tempo-temperatura. Um exemplo é o leite UHT, aquele leite de caixinha, aquele leite do supermercado, que não fica na geladeira, leite longa-vida. A temperatura que ele passa de esterilização é de 135 graus, mais ou menos. Só que é uma fração de segundo, são milissegundos, é meio segundo, não dá nem um segundo ali. Porque a essa temperatura tão alta, eu não preciso esperar 15 minutos para esterilizar.
Eu posso esperar uma fração de segundos. E não é uma curva linear, é uma curva logarítmica. Então, eu aumento pouca temperatura, eu reduzo muito o tempo, tá? Bom, aqui a gente tem uma imagem de uma metodologia aqui, né? De umas etapas. Então, o controle de qualidade através da... Deixa eu aumentar. O controle de qualidade através das análises microbiológicas em alimentos, de uma forma geral, é uma ferramenta que auxilia desde a melhoria e manutenção da qualidade dos alimentos, quer seja da segurança ou sensorial, e que podem explicitar a forma de como as matérias-primas são armazenadas, bem como os alimentos são processados, armazenados e distribuídos. Então, quando pensamos em fazer análises microbiológicas em alimentos, a primeira dúvida que vem à nossa cabeça é sobre a qualidade sanitária dos alimentos que consumimos. Então, para cada tipo de análise, existe um procedimento, meios de culturas específicos para aquela análise, para aquele micro-organismo, tempo e temperatura de incubação específicas para o micro-organismo, dentre outros. De acordo com o esquema a seguir, qual análise foi realizada? Pessoal, não sei se vocês chegam a fazer todas as análises. Por exemplo, na área de alimentos, a gente não faz salmonela, porque a gente tem só um fluxo laminar e a salmonela, né, dependendo ali, pode ter um nível crítico. Então, a gente explica as etapas, simula, mas não faz o processo inteiro. Para fazer ali em laboratório, a gente demora 7 dias. A gente explica as etapas em questão de laboratórios já de comércio. A salmonela pode ser feita pelo mini-vidas, tá? Rapidinho, por DNA a gente consegue detectar, mas na análise padrão é isso aqui, ó. Com placa de PET, com provas bioquímicas, tá? Então, eu já vou adiantar para vocês. Por que que é a salmonela? Porque dentre todos esses coliformes, né? Sejam eles totais ou termotolerantes, estafilococos, e tem mais um aqui, agora eu aumentei e não deu. E bolores e leveduras, a gente não tem etapa de pré-enriquecimento. O pré-enriquecimento só é feito para salmonela. Coliformes a gente pode fazer por placa, pode fazer por número mais provável, como eu disse para vocês, mas não precisa desse tanto de etapa de prova bioquímica, tá? Coliforme, a gente faz ali, usa um meio de cultura, geralmente a gente coloca o coliforme e põe o agar por cima para sufocar ele, porque ele gosta de pouco oxigênio. Ou por número mais provável, que é só tubo, é só líquido, é só caldo, não tem agar sólido. Estafilococos, a gente faz por plaqueamento, mas usa um agar chamado Bart Parker, e aí eu quero que vocês prestem muita atenção nas práticas de análises microbiológicas, nos nomes, tá? Tem um livro de metodologias da Neuzeli que tem todas as formas pela ISO. Então, pode ser que tenha mais de um agar para aquele tipo de análise, mas são no máximo 2, 3 ali, e a gente tem que saber dos principais. Bolores e leveduras, a gente usa algum meio ali que tem carboidrato, batata dextrose, tá? Não precisa também desse tanto de placa. O que que é isso aqui, gente? São provas bioquímicas, meios diferenciais, tá? Etapas de isolamento aqui. Então, para a salmonela, eu preciso dessas diversas etapas. E principalmente aqui eu consigo determinar, porque na salmonela eu preciso fazer o pré-enriquecimento. O que que é o pré-enriquecimento? Pré-aquecimento é deixar um dia a minha amostra dentro de um meio de cultura para ela tentar recuperar os micro-organismos que estão abalados. Quando eu falo de salmonela, especificamente comparando com todos esses micro-organismos, a salmonela eu não posso ter nenhuma. Quando eu falo em UFC, unidades formadoras de colônia, todo o limite de salmonela é zero. Tem que ter ausência, na verdade. Eu posso liberar amostras que estejam ausentes. Se der uma colônia de salmonela, eu já descarto. Então, a gente não faz contagem, a gente faz presença e ausência. Não precisa contar quantas salmonelas tem. Se der uma, independente do número ali, se der uma colôniazinha, eu já descarto aquela amostra. Enquanto coliformes eu tenho limite, estáfilo eu tenho limite mínimo, né? Eu tenho limite de segurança, eu posso ter eles. Então, eu preciso fazer contagem. Eu não preciso fazer ausência e presença. Eu preciso contar certinho quantas colônias para ver se está dentro do esperado ou não, tá? Porque são micro-organismos que não são tão perigosos. Pode ter uma contagem mínima. Então, para esses que eu preciso contar, eu não preciso pré-enriquecer. Eu vou pré-enriquecer quando eu preciso de ausência ou presença. Porque aí, assim,
Pode ter uma célula que está quase morrendo, eu tenho que fazer ela ressurgir das cinzas para poder ver se tem mesmo ou não tem, tá? Quando eu conto, uma ou outra colônia não faz diferença. Se eu, uma célulazinha que está morrendo não faz diferença. Mas quando é presença e ausência, uma colônia já é o suficiente para reprovar uma amostra. Agora vamos para a antepenúltima, tá? Bem simples, indique o EPI que faltou na imagem representada acima. Eu falei para vocês lá no comecinho que a gente tinha que se paramentar, né? Jaleco, luva, máscara, óculos, touca, dependendo da etapa. Independente da etapa, eu tenho que usar luvas, tá? É importante eu utilizar luvas aqui no laboratório de microbiologia, até para preparar o meio de cultura. No caso de preparar o meio de cultura, é bom eu utilizar a luva para eu proteger a amostra. Quando esse meio já está esterilizado, na hora de manipular, eu uso luvas para proteger a amostra. Quando eu trabalho com placas contaminadas, eu uso a luva para me proteger das amostras que já estão com micro-organismos, certo? Então, aqui são as luvas, tá? Próxima e penúltima. Foi solicitado a um aluno do curso técnico em Química, durante uma aula prática, que preparasse uma solução de hidróxido de sódio. Na sua execução, o aluno seguiu os seguintes passos. Pesou a massa de hidróxido de sódio, transferiu o reagente pesado para um becker, adicionou 1/3 do volume final de água destilada. Após a solubilização, a mistura foi transferida para um balão volumétrico. Para completar o volume final da solução, o aluno lavou o becker com água destilada para transferir o lavado ali do becker para o balão volumétrico, né? Antes de completar o volume, ele foi usando a água, enxaguando o becker e derramando no balão. Depois que ele fez isso, ele completa o balão até chegar no menisco. Então, por que ele fez isso? Ele queria prevenir a perda de reagentes nas paredes do becker. É justamente isso. Quando eu utilizo concentrações de precisão, eu tenho que garantir que todo o meu reagente está dentro da mistura. Então, eu enxago isso, né? Já que vai ser reagente mais o solvente, eu vou enxaguando com o solvente várias vezes para eu garantir que todo o reagente está ali dentro. Eu acho que nem precisa ler as outras, né? Queria utilizar uma vidraria de maior precisão que o balão volumétrico, não é o caso. Queria propiciar uma melhor agitação do sistema, não, porque ele pode agitar no próprio balão, e deve, né? Queria facilitar a adição de água no balão volumétrico também, não, né? Que colocar ali no becker não era a melhor forma, ele podia usar um funil. E aqui está perguntando, em um laboratório, um técnico em química deve saber quais vidrarias são apropriadas para as mais diversas situações, como, por exemplo, para a medição de volumes. Um técnico em química precisa preparar uma solução ácida e, para isso, ele vai medir 5 ml de ácido concentrado, diluir em uma proporção de água deionizada adicionada anteriormente no recipiente, e depois ele deve preencher com mais água deionizada até o volume final programado para a solução. Na figura abaixo são apresentadas algumas vidrarias de laboratório. Então, as vidrarias necessárias para o preparo dessa solução, como ele colocou no contexto, considerando a melhor precisão possível, a gente pode chamar de bureta e balão volumétrico. Primeiro passo é vocês identificarem a bureta, né? A bureta é essa daqui, que eu botei a torneirinha, e o balão volumétrico é esse aqui, tá? Antes de eu seguir, eu vou falar para vocês a diferença de vidrarias de graduação e vidrarias volumétricas. As vidrarias de graduação, elas têm vários medidores, vários índices. Então, eu não preciso medir um volume só. Eu tenho a possibilidade de medir vários volumes da mesma vidraria. A volumétrica, não. Eu só meço aquele volume da vidraria. Então, se eu tenho um balão de 300, eu só vou medir 300 ml. Se eu tenho um balão de 1 litro, eu só vou conseguir medir 1 litro. Eu não posso usar um balão de 1 litro para medir 300 ml. Não me serve de nada, né? Ele só serve lá para eu poder misturar, se eu quiser. E aí, gente, toda vidraria volumétrica é mais precisa do que vidraria graduada, sempre. Por quê? Porque o pescocinho da volumétrica é mais fino, então eu tenho aqui o meio, né, que é até mais largo, mas eu tenho uma área de base muito estreita no menisco. Então eu vou levar em consideração a área de base onde está o menisco, que é onde eu vou finalizar a minha medida. Então, quanto menor a área, maior a precisão. Pensa comigo, se eu tenho uma base de 1 centímetro, né? Pensa 1 centímetro numa régua, e uma base de 1 milímetro. A água sobe muito mais rápido numa base menor, ou um líquido, né? Então, eu consigo verificar a variação do volume com mais precisão. Sempre vidrarias volumétricas são mais precisas do que graduadas.
E quanto menor a área da base da vidraria, mais precisa ela é. Então, se eu comparo um becker com uma proveta, com certeza a proveta é mais precisa, tá? Porque ela é mais estreita. Se eu comparo uma proveta com uma pipeta, com certeza a pipeta é mais precisa, porque ela é mais estreita, tá? Então, aqui, ó, só de pegar a palavra volumétrica, eu já garanto que ela é mais precisa, tá vendo? É a única opção que tem as duas vidrarias volumétricas. Então, sempre vidrarias volumétricas serão com maior precisão, porque o menisco está numa área de base menor. Pessoal, é isso. Qualquer dúvida, vocês podem repassar para o Diego, ele me repassa, eu posso ajudar vocês posteriormente, tá? E aí, na próxima aula, vocês prosseguem com a parte do Diego. Um abraço e até mais, se vocês precisarem de mim. Thaís, muito obrigado aí pelo apoio, viu? Eu sei que vai ser de grande proveito aí para o pessoal, né? Que eles estão aí se preparando para fazer mais uma avaliação diagnóstica daqui a uns dias e também para fazer o próprio SAEP, né? Então, muito obrigado mesmo, de verdade, tá? Em nome da turma aqui, eu agradeço também, da coordenação lá do pessoal do Ceará, tá? E é isso, galera. Boa noite a todos, tá? A gente retorna na semana que vem com mais uma revisão, tá? Precisando, estamos à disposição. Valeu, obrigado.